estudar aqui e vou falar sem parar. Então aprenda muito rápido. Temos pouco tempo. Pericárdio, lembra? Pericárdio. Peritonema. Perdão. É que hoje de manhã estava nova. O coração de um órgão suprassuporão. Bueno, agora sim. Muito bem. Já hemos visto até peritoneo na aula do outro dia. Hoje vamos saber um pouquinho de relações, vasos sanguíneos, veias e nervos do duodeno. Escutem. Normalmente eu não gosto muito de dar aula dessa parte de relações, porque tem algumas relações, como a maioria das relações das vísceras, não são muito importantes. Mas vamos direto aos pontos mais importantes dentro da relação do duodeno. A porção que eu quero que vocês lembrem é a porção número 3, a terceira porção. A terceira porção tem uma relação muito importante com vasos sanguíneos. Com que vasos sanguíneos que se relacionam? Escutem aí. Lembram que essa aqui era a terceira porção? Terceira porção do duodeno, a porção que? Horizontal. A porção horizontal na frente era cruzada por um meso. Quem que lembra que meso era? Centelho, muito bem. O mesenterio cruza na frente da terceira porção, lembra disso, né? Muito bem. Aqui também cruzava na frente os vasos sanguíneos. Que vasos sanguíneos passam na frente? Uma veia e uma artéria. Alguém lembra o nome dessa veia e dessa artéria? Mesentérica qual? Superior, muito bem. Na frente passam os vasos mesentéricos superiores, muito bem. Agora, isso aí vocês já sabiam. O que não sabiam? Por trás nasce uma artéria muito importante. Se existe uma artéria mesentérica superior, provavelmente vai existir o quê? Uma mesentérica inferior, não tem aí. A mesentérica inferior nasce por trás da terceira porção do duodeno. Nasce por onde? Por trás da terceira porção do duodeno. Então, nossa terceira porção tem uma relação muito importante com a mesentérica superior e com a mesentérica inferior. Na frente passa a mesentérica superior, mas por trás nasce a mesentérica inferior. Todo mundo entendeu isso aí? Muito bem. Então, seguinte, vamos ver outra coisinha interessante. Olhem aqui. Esse aqui era a terceira porção, certo? Quem passa aqui na frente da terceira porção? Mesentérica superior. Mesentérica o quê? Superior. E quem nasce por trás assim? A mesentérica inferior. A mesentérica inferior. Vamos agora para a quarta porção. Escutem aqui. Essa aqui é a quarta porção do duodeno, também chamada porção que é ascendente. Escutem o que eu vou falar aqui. A quarta porção na frente se encontra cruzado também por um meso. Por quem? Por um meso, muito bem. Essa é a porção número 3, terceira porção. Na frente tem um mesentério, tudo bem? E eu tinha falado para vocês na aula passada, coloque entre parênteses que o mesentério também passa na frente da quarta porção. Então, alguém pega a parte aqui da quarta porção? Um pouquinho. Sim. Então, só lembrem isso das relações importantes que tem a porção ascendente. Na frente também é cruzado pelo mesentério. Muito bem. Na frente também é cruzado pelo mesentério. Muito bem. Seguinte. Flexura duodeno jejunal. Saúde? Opa! Ele que está fazendo na mão? Você não era recuperado? O que não fez? Ah? Me chamam quando a gente chamava caíra. Como eles chamam? Também. Ah, delícia. Muito bem. Espero sua recuperação de novo na próxima aula. Tudo bem. Não se preocupe, vai. Muito bem.
Então, esse aqui era a flexura aqui? Duodeno jejunal. Tínhamos falado que a flexura do duodeno jejunal estava ali, na verdade, era no par número 4, número 2, muito bem. E tinha aqui um músculo que sustentava ele. Que músculo que era? Suspensório do duodeno, muito bem, perfeito. Ou também chamado músculo de quem? Perfeito. De onde vinha esse músculo? De onde saía? Do pilar qual? Todo mundo já sabe isso, né? Agora, uma coisa que não sabem ainda. Do lado esquerdo da flexura do duodeno jejunal, vamos encontrar um cruce de vasos sanguíneos. Repito de volta. Do lado esquerdo da flexura do duodeno jejunal, vamos encontrar o cruzamento de dois vasos sanguíneos. Dois vasos sanguíneos se cruzam, assim. Isso aí comumente chamamos de arco vascular de Graves. Como chamar? Arco vascular de quê? O que é o arco vascular de Graves? O arco vascular de Graves é quando dois vasos sanguíneos se cruzam, formam como se fosse uma cruz realmente, um de forma transversal e outro de forma vertical. Que vasos sanguíneos formam o arco vascular de Graves? Vamos ver aqui nessa imagem. Primeiro, essa veia aqui que vai subindo, realmente, assim, vai subindo por aqui, é chamado de vena mesentérica superior. Vamos chamar? Perdão, vena mesentérica inferior. Que vena é? Vena mesentérica inferior. Inferior. Essa é a mesentérica inferior, ok? E o outro vaso sanguíneo que cruza realmente na frente da veia é uma artéria, essa aqui, que é chamada de artéria cólica esquerda. Artéria cólica que é? Esquerda, muito bem. Aqui estamos vendo meio que parece que estão paralelos um ao outro, né? Mas isso acontece porque levantaram o meio socorro transverso. Mas realmente um fica de forma transversal e o outro que fica de forma vertical. Então, temos uma veia e temos uma artéria. Qual que é a veia? Mesentérica inferior. E qual que é a artéria? Cólica esquerda. Cólica esquerda. E isso aí é chamado de arco vascular de quem? De Graves. Muito bem. Olhem aí. Esse aqui adivinha que veia é? Mesentérica qual? Inferior. E essa aqui cólica é adivinha? Cólica esquerda. Estão vendo que se cruzam, né? Aí formam um arco vascular de Graves. Isso aqui fica ao lado esquerdo da flexura. Fica ao lado esquerdo da flexura do duodeno jejunal. Todo mundo entendeu aqui? Estamos bem? Perfeito, muito bem. Essa parte é fácil, né? Não é muito complicado, não. Aqui é que começa a parte difícil. Posso começar? Muito bem. Vamos ver agora vasos, principalmente artérias, nessa primeira parte do duodeno. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Senhor, está paciente assim. Para seguir o seu caminho. Muito bem, queridos alunos, olhem aqui, por favor. Muito bem. Hoje realmente, eu estou de mau humor. Hoje eu acordei e falei, primeiro, se me cruzar na frente, eu vou xingar ele. Estou me aguentando, desde as 7 horas da manhã. E escutei coisas estúpidas todo dia. Hoje foi recuperatório em cada momento, essas perguntas que você tem vontade de falar, seu burro. Você já não tem futuro, para de estudar. E me aguento, assim, tranquilo. Não vou falar nada. Hoje de manhã, eu acho que eu escutei a pergunta mais estúpida desde que eu sou professor hoje. Mas que foi, o semestre passado também escutei essa pergunta, né? Hoje foi recuperatória também, de uma das turmas aí, né? O aluno me pergunta, e vocês viram que na questão da prova, sim?
fala, segundo a tarjeta, não sei o que, né? Me fizeram a mesma pergunta hoje. Se tivesse sido a primeira vez que me perguntaram, eu acho que eu queria mostrar para de falar besteira. Falar para eles que a gente enviasse por isso. Então, professor, você está pensando? Vou mostrar. Às vezes, Tá bom. Muito bem. Daqui. Pera, vamos continuar, porque eu não vou. Muito bem, vamos. Então, esse aqui era o tronco celíaco, lembra? Sim. E tinha 3 ramas, esse era a gástrica, essa era a artéria, essa era a artéria hepática comum, que se dividia em 2 ramas terminais, lembra? hepática Aqui vai pra própria, cima é a hepática, e aqui vai para baixo é a gastroduodenal. Essa é a que me interessa hoje, isso que não tem reunido hoje com irmãos aqui, tá bom? A artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal é uma rama terminal da hepática comum, muito bem. Qual que é o trajeto dessa artéria? Vou aproximar ainda mais. Olhem aqui. Essa artéria gastroduodenal vai descendo e se coloca normalmente entre a primeira porção do duodeno e a cabeça do pâncreas. Entre o quê? Entre a primeira porção do duodeno e a cabeça de quem? pâncreas. Do pâncreas. Muito bem. Essa artéria continua descendo e quando passa por baixo aqui da primeira porção, o que acontece com a nossa artéria gastroduodenal? Se divide em 2 ramas terminais. Quais são essas 2 ramas terminais? Esse daqui chamamos de artéria gastroepicloica direita. Essa é a artéria gastroepicloica direita, muito bem. E a outra é a que nos interessa hoje, essa artéria aqui. Essa artéria é chamada de, vou fazer de outra cor aqui, artéria pancreato-duodenal superior anterior. Como se chama? Artéria pancreática duodenal superior anterior. Repito de novo. Então, nossa gastroduodenal, ela vai descendo entre a primeira porção do duodeno e a cabeça do pâncreas. Descendo, e aqui no finalzinho se divide em 2 ramas terminais. Quais são as ramas terminais? Essa daqui é a gastroepicloica direita. E essa aqui é a pancreato-duodenal superior anterior. Todo mundo entendeu até aqui? Seguinte. Aqui temos outra artéria. Estão vendo? De onde que está saindo essa outra artéria? Também está saindo de quem? Da gastroduodenal, mas está saindo no caminho, né? No trajeto da gastroduodenal. Então, uma rama aqui, uma rama colateral. Essa artéria, essa aqui vai descendo também. E como é que se chama essa artéria? A artéria pancreato-duodenal superior o quê? Posterior. Essa é a artéria pancreato-duodenal superior posterior, que vai saindo lá da artéria gastroduodenal. Todo mundo entendeu até aqui? Posterior. Muito bem. Artéria pancreato-duodenal superior que? Posterior. Obrigado. Muito bem. Artéria pancreato-duodenal superior que? Posterior. Muito bem. Essa artéria é uma rama, as 2 artérias são ramas da gastroduodenal. Tudo bem? Mas uma é Rama terminal. e a outra é Colateral. Todo mundo entendeu até aqui? Muito bem. Perfeito. Posso apagar isso aqui? Colateral. Posso colocar aqui do lado. Espera aí. Rama terminal. Rama colateral. E aí tirei uma foto. É? Verdadeiro ou falso? Vou trocar. As 2 são ramas de quem? Da gastroduodenal. Só que uma terminal e a outra é colateral. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Muito bem. Uma última coisa disso aqui. A pancreato-duodenal superior e posterior aqui não dá para ver porque cortaram o colédoco. A pancreato-duodenal superior e posterior rodeia o colédoco. Faz o quê? Rodeia o colédoco. Sim? Como se fossem amigos, entendem?
Então, como que falamos isso em anatomia, no latageiro? Ele diz que rodeia o colédoco e parece que está dando o braço, entendeu? Sim, dá o braço ao colédoco, como se fossem amigos, entendeu? Sim? Então, qual que é a artéria que dá o braço ao colédoco? Pancreato Pancreato duodenal superior posterior. Posso apagar isso aqui? Muito bem. Aqui tem uma imagem perfeita disso aqui. Olhem aqui. Essa aqui é uma imagem olhando por trás. Ok? Aqui estamos vendo o duodeno. Essa é a cabeça do pâncreas. Lá em cima, essa coisa verde é o quê? É o colédoco que está lá em cima, ok? Vamos a tentar identificar as artérias. Olhem aqui. Colédoco. Esse aqui é a artéria hepática comum. Aqui para cima é a hepática própria. E esse que foi para baixo de que é? Gastroduodenal. Essa é a gastroduodenal. Muito bem. Está descendo aqui. Estão vendo que esse lugar se divide em quantas ramas terminais? Duas. Uma é a gastroepicóica direita. E a outra é a que nos interessa hoje, que é pancreato duodenal superior anterior. Muito bem. Agora, podem me dizer, por favor, que artéria é essa aqui, então? Essa daí é a pancreato Duodenal superior posterior. Perfeito. Olhem aqui que esse aqui desaparece, aparece aqui de novo, por quê? Está rodeando quem? Colédoco. Perfeito. Colédoco. Sim, rodeia o colédoco. Que artéria é? A artéria pancreato duodenal superior posterior. Perfeito. Quem rodeia então o colédoco? Pancreato duodenal superior posterior. Pancreato duodenal superior o quê? Posterior. Posso apagar isso aqui? Não? Vou tirar fotinho. Muito bem. Posso parar? Realmente hoje eu acordei pensando nisso aqui. Realmente preciso de dinheiro. Vocês não têm? Acho que hoje é um dia. Seguinte, se temos artérias pancreato duodenais superiores, provavelmente temos artérias pancreato duodenais inferiores. Muito bem. De onde que se origina isso aí? Olhem aí. Vou mostrar primeiramente aqui essa artéria que vocês vão me dizer que é a artéria. Mesentérica qual? Isso, essa é a mesentérica que é? Superior. Muito bem. Olhem aí. Da mesentérica superior se origina um tronco que é chamado tronco comum das mesentéricas inferiores. Da artéria mesentérica, o que eu estou falando? Trocou, né? Apaga. De novo. Da mesentérica superior se origina um tronco comum, certo? Se chama tronco comum das pancreato duodenais inferiores. Piorou. Pior, né? Melhor era um. Tronco comum de quê? Das pancreato duodenais quais? Inferiores. Muito bem. Vamos encontrar o tronco comum das pancreato duodenais quê? Inferiores. Muito bem. Esse tronco comum se divide em quantas ramas? Estão vendo aqui nessa imagem? Aí duas. Duas, perfeito, muito bem. Essa daqui foi para frente, certo? Como chamariam essa artéria? A artéria, muito bem, pancreato duodenal inferior que? Anterior, porque foi para frente, certo? Se essa é a pancreato duodenal inferior anterior, que artéria é essa? Baixar o que quiser. Pancreato duodenal qual? Superior ou inferior? Inferior, posterior. Muito bem. Um é pancreato duodenal inferior anterior e a outra é pancreato duodenal inferior
superior? Posterior. Posterior. São duas artérias pancreato-duodenais. Todo mundo entendeu? Então, quantas inferiores temos? Duas. Um é anterior e outro é posterior. E quantos superiores tínhamos? Perfeito. Vamos a desenhar de novo os superiores. Quem que é? A ver, esse daqui. Essa é a pancreato duodenal superior, anterior. O que está acontecendo aqui entre os dois? Se anastomosam a pancreato duodenal superior anterior, se anastomosa com a pancreato duodenal inferior anterior. Entenderam? As anteriores se anastomosam. A pancreato duodenal superior anterior se anastomosa com a pancreato duodenal inferior anterior. Lógico, né? Os dois estão para frente. Tudo bem? Estou preocupado que estou prestando demais. As duas anteriores se anastomosam. Pancreato e superior. Realmente eles ficam assim. As anteriores para frente, as posteriores por trás. E aqui é a cabeça do pâncreas, entendem? Sim? Quantos pancreatos há? Superiores. Duas. Pancreato duodenal superior, anterior. E essa seria pancreato duodenal superior? Posterior. E quantos inferiores são? Duas. Pancreato duodenal inferior anterior e pancreato duodenal inferior posterior. O que acontece? As anteriores se anatomosam e as posteriores. Entenderam? Sim? Legal, né? Muito legal. Que elas se anatomosam. Sim. Vamos ver outra imagem. Se não entenderam nesse, devem entender nesse aqui. Se não entendem nesse aqui, nunca mais vão entender. Posso começar? Muito obrigado. Começamos então. Essa aqui é a pancreato qual? Pancreato duodenal qual? Superior? Anterior. Muito bem, perfeito. E essa aqui qual seria? Estão vendo aqui que está rodeando o colédono? Dá para ver perfeitamente. Vamos aproximar um pouquinho mais para que possam ver. Esse aqui é o colédono, estão vendo? Sim? E aqui essa artéria está rodeando ele. Que artéria é? Pancreato duodenal superior posterior. Pancreato duodenal superior posterior. Muito bem. Pergunta importante: que artéria que é essa daqui passando na frente da terceira porção? Mesentérica. Mesentérica é superior. Muito bem. Essa mesentérica superior se divide em um tronco que origina duas artérias, duas ramas. Essa que vai para frente, quem que é? Pancreato duodenal inferior anterior. É? Pancreato duodenal inferior anterior. Muito bem. E esse que foi para trás, quem que é? Pancreato duodenal inferior posterior. Inferior posterior. Muito bem. O que acontece com as anteriores? Se anatomosam formando um arco anterior. Aqui se anatomosam, tá vendo? Sim. Se chama arco pancreato duodenal anterior. O que acontece com as posteriores? Se anastomosam formando um arco pancreato duodenal posterior. Entendeu? Sim. É muito básico. Sim. Tudo é ao redor. O nome que é feio, né? Parece muito. Mas se pensam bem, o nome não é tão complicado. Sim? Então, essas duas artérias se anastomosam, formando um arco anterior e um arco posterior. Muito bem. Tire uma fotinha, porque no slide de vocês não está essa imagem, não. Procuraram, né? Não está? Descobriu? Eu passei um antigo. Vamos chamar o arco de arco pancreato duodenal anterior e arco pancreato duodenal posterior. Todo mundo tirou foto? Posso apagar? Sim? Vou tirar uma foto. Vou apagar aí. E podem tirar uma foto sem
Sim? Seguinte, então, todo mundo então já entendeu como se formam os arcos pancreato-duodenais. As artérias pancreato-duodenais superiores, elas se originam da gastroduodenal e as inferiores se originam da mesentérica superior. Muito bem, sempre pergunto isso nas provas. Seguinte, venas. Muito bem. Assim como temos arcos arteriais, também temos arcos venosos. Sim? Quais são os arcos venosos? Escutem. A cabeça, ali está a cabeça do pâncreas, e ali está do duodeno, certo? Na frente estão vendo que temos como um arco, certo? Esses arcos são chamados de arcos venosos pancreato-duodenais. Ok? Como se chamam? Arcos venosos que? Pancreato-duodenais. Temos aqui um, e aqui atrás, não dá para ver, mas temos outro aí. São dois arcos venosos pancreato-duodenais. Como se chamam? Escutem. Esse que está na frente é chamado de arco venoso pancreato-duodenal anterior e inferior. Aqui, só anterior e inferior são duas paradas, né? Confundir. Não me provoca, só decora. Arco venoso pancreato-duodenal anterior e inferior. Sim? Arco venoso pancreato-duodenal anterior e inferior. E o outro está atrás é chamado de arco venoso pancreato-duodenal, o contrário. Inferior e anterior. Posterior, superior. Entenderam? Posterior, superior. Todo mundo entendeu? Perfeito. Quantos arcos venosos temos? Perfeito. Esse daqui é o arco pancreato-duodenal venoso, né? Anterior e inferior. E o outro se chama arco venoso pancreato-duodenal posterior superior. Tudo bem? Vamos saber primeiro o anterior e inferior. O que acontece com ele? Muito bem, olhem isso. Esse aqui é o arco venoso pancreato-duodenal. Pancreato-duodenal o quê? Anterior, inferior. Inferior anterior, sim? Inferior Sim. Muito bem. Esse é o arco pancreato-duodenal. Não sei se muito bem. Esse então é o arco, certo? Sim. Muito bem. Celular. Obrigado pela colaboração. Muito bem. Esse aqui é o arco venoso pancreato-duodenal. Que? Anterior e inferior. Sim? O que acontece com esse arco? Olhem aí. Esse arco daqui se une com outras três veias, né? Não? Ou não lembra disso? Qual que eram as veias? Essa daqui era a veia que chamamos de gastroepicloica qual? Direita. Gastroepicloica que? Direita. E essa daqui tem uma veia que cortaram, tá vendo? Essa veia que cortaram é chamada de cólica superior direita. Como chama? Cólica superior que? Direita. Muito bem. O que acontece aqui? O arco venoso pancreato-duodenal anterior e inferior. Sim. O que acontece? Ela se une com outras três veias. Com que veias? A gastroepicloica direita e a cólica superior direita. Essas três veias se juntam e formam um tronco. As três veias se juntam e formam o quê? Um tronco. Esse tronco daqui, tá vendo? Esse tronco é chamado de tronco gastrocólico de Henle. Tronco que? Gastrocólico de
de Henle. Com H. Não dá pra ver. Tronco gastropólico de quê? Henle. Esses três se juntam então e formam esse tronco, tudo certo? Onde que está terminando o tronco? Nessa veia. Que veia que é? Não. Mesentérica, muito bem. Que mesentérica? Essa aqui é a vena mesentérica superior. Que vena é? Mesentérica superior. Se eu fosse vocês, tiraria uma foto e colocaria como fundo da tela do computador e do telefone. Tronco gastropólico de Henle. Vai ser a segunda pergunta da pergunta. Como se forma o tronco gastropólico de Henle? Quantas venas se juntam? Três veias, ok? Quais são as três veias? Arco venoso, pancreato, renal, anterior e inferior, ok? Com quem? Com a astrofibrose direita. E a veia? Cólica superior direita. As três veias se juntam e formam tronco gastropólico de Henle, que termina na veia mesentérica qual? Superior. Entendeu? Sim. Então, dessa forma, esse arco aqui consegue levar o sangue do pâncreas para a circulação. Entenderam? Sim. Todo mundo entendeu? Estamos bem? Tiraram foto disso aí? Seguros? Tá bom? Posso parar? Sim? Isso é importante. Seguinte, como se chamar o outro arco? O outro arco é fácil. Arco venoso o quê? Arco venoso pancreato duodenal, o contrário. Posterior superior. Olhem aqui. Esse arco venoso, ele une duas veias. Une quê? Duas veias. Ele começa aqui. Ela começa aqui. Na qual? Na mesentérica superior, muito bem, vá para trás e aparece aqui de novo, terminado, agora sim, na vena porta, muito bem, na vena que? Porta. Então, o arco venoso pancreato duodenal posterior superior une quantas veias? Duas. Aqui embaixo, mesentérica superior, lá em cima, Vena porta. vena porta. Essa é a vena, o arco venoso, pancreato, duodenal, que era? Anterior e inferior. Posterior, superior. Confundindo tudo. Ah, meu amigo. Você está curtinho o nome? É. Arco venoso, pancreato, duodenal, posterior, superior. Tudo bem? Repita de volta. Esse arco está por trás da cabeça, correto? E ele conecta duas veias. Que veias? A mesentérica superior embaixo ou a vena porta em cima. Sim? Todo mundo entendeu? Sim. É só isso. Querem tirar foto? Não sei ou não. Posso falar? Tem um vídeo também, quem quiser. Eu sei. E também tem desespero. Ele está falando. Eu já sei quem é. Eu tentava ignorar ele. Porque eu estou montando. Se ele entrar, você vai ficar feio. Posso parar? Sim? Importante isso. Agora a parte mais difícil. Nervo. Olha aqui. O duodeno é esse, certo? O duodeno recebe fibra de nervos que estão vindo desse grupo de plexo aqui. Como que se chama esse plexo que se encontra aqui? Perfeito, plexo celiaco. Então o duodeno está inervado por quê? Menino da vaca de Celiaco, enfim. Menino passado. Entendeu? Bubu.